Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei comentando, meditando a respeito da palavra de Deus. Estarei falando sobre primícias. Esse texto está lá no livro do Êxodo. Então, vamos para o texto. Está aí na tela o texto sagrado falando sobre as primícias. Diz assim o texto aí de Êxodo 23:16: Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. E ele diz ainda: 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Por quê? 3 vezes ao ano todo o homem deveria apresentar diante do Senhor em Jerusalém, no templo. Porque nós temos a primeira festa, que é a Páscoa, que é no 14º dia de Abib, que é o mês de março, abril, é a primeira. Então, na Páscoa nós temos Páscoa, pães asmos e primícias. Então, uma na sequência do outro. A Páscoa no 14º dia, o próximo dia já era o começo dos pães asmos, já começava ali 7 dias eles comiam pães sem fermento, e logo depois começava ali a festa, tinha a festa da cega, ou a festa das primícias, quando o povo, eles traziam, olha o que diz aí a Bíblia Viva: a segunda festa é a da colheita dos primeiros frutos, chamados primícias. Depois do plantio, assim que forem colher os primeiros frutos, façam essa festa. A terceira festa é da colheita geral, mais para o fim do ano. É a Bíblia Viva. Então nós temos aí que é a festa da Páscoa, pães asmos, e a festa das primícias. Tem as semanas, que é o Pentecostes, 7 semanas. Então, o povo de Israel, quando eles começavam a fazer a colheita, os primeiros frutos da terra, eles deveriam trazer ao Senhor. Então, tinha a Páscoa, com ali 3 festas, depois passava-se 50 dias, aí era a festa de Pentecostes, antes do verão, e depois passava-se o período do verão, tinha as últimas festas do ano, que era trombetas, o Yom Kippur e a festa dos tabernáculos, tudo aí num período de poucos dias. Então, o cidadão ia para Jerusalém e ele ficava lá esse período aí, no início do ano, depois 50 dias e depois mais para o final do ano, celebrando aí as últimas festas. Então, 3 vezes por ano, o homem deveria comparecer diante de Deus. Então, a festa das primícias era justamente isso, ou a festa dos primeiros frutos do trabalho da semeadura. Então, o homem, ele deveria apresentar ao Senhor os primeiros frutos. Interessante é que tem lá em Números 28, 26. Vamos pegar aqui Números 28, 26. Olha só o que diz Números 28, 26. Também tereis santa convocação no dia das primícias.
quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então, está aí novamente falando em Números sobre esta festa. Olha o que diz a NVI. No dia da festa da colheita dos primeiros frutos, a festa das semanas, quando apresentarem ao Senhor uma oferta do cereal novo, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Então, esta é a festa das primícias e também, logo em seguida, a festa das semanas, ou a festa dos primeiros frutos. Mas por que isso foi pedido ao Senhor? Claro, Deus, todas as coisas que aconteceram no período do Antigo Testamento tinham um propósito, apontava para uma realidade. E qual que era a realidade maior? A realidade maior é que lá em 1 Coríntios, então agora nós vamos para o Novo Testamento, então nós sabemos o que era a festa das primícias, ou seja, era quando o homem, ali em Israel, ele apresentava diante do Senhor o fruto do seu trabalho. Ele apresentava os primeiros frutos ao Senhor. Mas agora vamos ver o que diz Paulo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, quando Paulo ele vai falar à igreja de Corinto a respeito da ressurreição. Porque na igreja de Corinto estava tendo um problema sério a respeito da ressurreição dos mortos. Como o povo de Corinto, a maioria, eles eram gentios de origem grega. Claro que tinha judeus também, mas era a minoria. A maioria eram gentios gregos que tinham vindo da cultura grega. Claro que alguns gregos acreditavam numa vida após a morte, mas outros não. E parece que estava havendo algum questionamento a respeito da ressurreição. Morreu, vai ressuscitar? Como ressuscita? Então, o capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, ele vai tratar a respeito da ressurreição dos mortos. E veja bem, então, nesse texto aí de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, olha o que diz o texto. Olha só o que diz esse texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Interessante. Primícias dos que dormem. Então Paulo fala assim, Cristo, ele é os primeiros frutos dos que dormem. Então, Cristo, outra coisa, lá em Êxodo 22, 29, diz o seguinte: as suas primícias e os seus vinhos não deixarás de oferecer, o primogênito de seus filhos me darás. E aí, o 23:16 que eu li, é a festa da colheita dos primeiros frutos. Mas se nós formos lá em Êxodo 22, 29, vai dizer: as suas primícias e os seus vinhos não deixarás de oferecer, o primogênito de seus filhos me darás. Então, todo o primogênito era do Senhor. Então, toda a família, ele oferecia o primogênito, o primeiro fruto a Deus. O interessante é que lá em João 3,16, fazendo um paralelo entre o primeiro e 3,16, olha só o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus, ele era o Filho primogênito e unigênito de Deus. O único Filho. O único Filho. E o que o próprio Deus fez? Ele ofereceu o seu único Filho em prol da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, que eu li, Paulo está dizendo que, mas de fato, deixa eu ver aqui, isso, 20, mas se nós lermos, olha, o 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, é um fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: assim como a morte, ela entrou no mundo por um homem, que é Adão, assim também a vida, ela entrou no mundo por um homem, que é Cristo. Então, Cristo, ele veio a esse mundo. Ele é o unigênito do Pai, o único Filho do Pai. Ou seja, ele é o primogênito de Maria e o unigênito do Pai. Ele foi oferecido em prol da humanidade. E a Bíblia diz que ele é as primícias daqueles que dormem. Então, se Cristo, sendo homem, se fazendo homem, veio, ele sendo Deus, fazendo homem, morreu na cruz, em nosso lugar, ele morreu e ressuscitou, e Paulo diz que ele é as primícias dos que dormem, assim também um dia nós também passaremos por esse mesmo processo. Então veja bem que a oferta dos primeiros frutos, as primícias lá do Antigo Testamento, a oferta dos primeiros frutos a Deus, esse ato de culto apontava para uma realidade maior, apontava para Cristo, que Ele seria as primícias daqueles que dormiram, que partiram para a eternidade. O dorme aqui é um termo para significar a morte. Claro, o termo significa dormir, mas também, metaforicamente, ou seja, o significado metafórico seria morrer. Claro que a palavra em si é dormir, mas também simboliza a morte. Então, se Cristo, Ele é as primícias dos que dormem, os primeiros frutos dos que dormem, ou seja, primeiro lá no Antigo Testamento o homem colhia os primeiros frutos e oferecia ao Senhor, e depois ele poderia dar continuidade no trabalho da colheita. Só que o primeiro, logo no início, o primeiro era oferecido a Deus. Somente depois é que ele começava realmente a cega, a ceifa, e aí a colheita era dele. Então veja bem que Cristo é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Ele puxou a fila, vamos dizer assim, no que se diz respeito à ressurreição dos mortos, garantindo assim também que um dia nós ressuscitaremos também. Por isso que aqui Paulo o chama de sendo ele as primícias dos que dormem. Lá em Colossenses 18 diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito, olha, dentre os mortos.
Veja bem que aqui Paulo fala que ele é o primogênito, o primeiro dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Interessante, olha, lá em Pedro, 1 Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos resgatou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Lá em Apocalipse 1,5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então, Cristo, como o primogênito, como as primícias dos que dormem, ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, ele também nos garante a vida eterna. Que Deus em Cristo abençoe. Deixa eu botar aqui. Deus em Cristo abençoe. Então, foi uma breve meditação a respeito aí das primícias. Cristo, ele foi as primícias daqueles que morreram. Ele morreu, ressuscitou e garantiu a nossa salvação. E assim como ele morreu, ressuscitou, garantiu a nossa ressurreição no grande último dia, ele estava ali figurando o quê? As primícias do Antigo Testamento. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.